Bom, boa tarde a todos. A gente vai iniciar um novo seminário. O MAR está, nesses 2 meses, junho e julho, realizando uma série de seminários. E hoje nós começamos uma nova série. O de hoje, o título é Relações entre Museus e Arquitetura na Arte Contemporânea. Ele está dentro de uma perspectiva, de um trabalho do MAR, que está tentando desencadear uma série de reflexões e ações em torno das relações entre arte e arquitetura. Está acontecendo simultaneamente um outro seminário que trata de arquitetura, cultura e cidade, onde há uma presença maior de arquitetos discutindo essas relações e críticos de arquitetura. Nosso intuito é trazer essa discussão da arquitetura, do urbanismo, das cidades para mais perto do campo da arte. A gente acha que um dos legados terríveis da ditadura foi exatamente separar, como que tecnizar o universo da arquitetura de maneira a tratar a arquitetura como um elemento de mercado, um elemento de engenharia e não um elemento da cultura e da arte. Então, essa despolitização, essa desculturalização do universo da arquitetura, a gente acha que é uma das causas desse processo brutal de deformação das cidades brasileiras. Então, essa aproximação de uma discussão da arquitetura do campo da arte, do campo da arte da arquitetura, a gente julga da maior importância hoje no contexto brasileiro. E esse seminário de hoje vai tratar desse universo de uma forma mais dentro do campo da arte, e dentro do campo dos museus. A gente tem um universo bem orgânico, complexo de relações entre a arquitetura e os museus, hoje no universo contemporâneo, e particularmente dos artistas, da produção artística, em relação à arquitetura e em relação aos museus também. Então a gente está propondo essa discussão a artistas, diretores de museus. O nosso sistema, dessa forma, vai ser a um mediador, que é um artista e crítico e teórico, Jorge Mena Barreto, Lúcia Có, que é uma artista que trata dessas questões de arquitetura de uma maneira bem particular e muito interessante, e o Cauê Alves, que é diretor de um museu exatamente que tem um universo da arquitetura tratado de uma forma muito particular, muito interessante em São Paulo, que é um museu de esculturas. E hoje, então, nós vamos abrir esse primeiro seminário. Eu vou passar a palavra para o Jorge, que vai fazer a apresentação e a mediação do debate. Obrigado. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com essa dupla, a Lúcia Có e Cauê Alves, com quem eu já trabalhei. Também são grandes amigos, então é uma mesa para mim também afetiva. É um prazer estar de volta ao MAR também. Obrigado pelo convite. Eu acho que a gente pode pensar uma das possibilidades da gente abordar esse assunto, né, da arquitetura também como um assunto para o artista, a partir do que acontece ali no final da década de 60, início da década de 70 em arte, quando os artistas começam a trabalhar de maneira site-específica, né? Começam a pensar o contexto como conteúdo também da sua prática, e é nesse momento também em que muitos artistas abdicam de uma prática de ateliê e quase como que transferem o seu ateliê para os museus ou para o lugar onde eles vão expor, né? Então, a gente sai um pouco daquela percepção da arte enquanto um objeto autônomo, que é produzido em ateliê e depois transferido para o museu, ou para a galeria, ou para o espaço de exposição. E é o próprio artista, então, quem sai do seu ateliê
e migra para esses espaços e o espaço passa a ser assunto, né? O contexto passa a ser o foco do trabalho. Então, isso é só um pouco para a gente situar historicamente, aí eu acho que essa sensibilidade, né, site-specific, que a gente pode chamar, uma consciência contextual, para usar um termo em português. E vou passar a palavra para os nossos convidados e daí depois a gente abre para conversa e perguntas. Então a gente vai começar pela Lúcia. Pode ser? Pode. Ah, perdão! Não, a gente tinha combinado o contrário, né? Perdão. Eu fiquei com o primeiro acerto. Cauê, você poderia começar então? Claro. Tá. Você pode passar aquele mouse ali para mim? Eu tinha que ficar mais longe. Olá, boa tarde. Também quero agradecer o convite da Janaína, do Evandro, agradecer toda a equipe que ajudou a Daniela, a Mariane. É um prazer estar aqui do lado do Jorge e da Lúcia. Acho que vai ser um papo muito produtivo, uma troca, espero, né? A Janaína havia me chamado inicialmente para falar do MUB, né? Então eu vou tentar falar um pouco, não sei quem de vocês aqui conhece, quem já foi a esse museu em São Paulo, contar um pouco a história do MUB e tentar contar um pouco o que a gente tem feito lá nesse momento que ele está passando por uma transformação bastante grande, né? Inclusive com apoio de artistas como a Lúcia, que eu vou mostrar o trabalho dela, depois a gente já passa, vocês eu termino com o seu trabalho e aí você emenda, né, para a gente, como a gente tinha combinado já antes, né? Bom, é uma apresentação inicialmente um pouco mais institucional, dizendo porque o tema é museu, arquitetura e arte contemporânea, o que a gente entende por museu, um museu não só como um lugar da exibição, mas também da convivência, da discussão, da propagação. Pode passar, Daniela. Bom, rapidamente, né, entender de onde veio esse museu, onde surgiu, né? O MUB fica num bairro bastante nobre de São Paulo, Jardim Europa, um bairro que até os anos 80 era predominantemente residencial, ainda é predominantemente residencial, mas apareceram muitas concessionárias de carro e algumas embaixadas que acabaram ocupando aqueles grandes casarões, que é um bairro que foi, antigamente era todo da família Klabin, que foi loteado, no começo dos anos 80, certa vez, entre a Avenida Europa, na esquina da Avenida Europa com a Rua Alemanha, era uma floresta. A família Klabin vende para uma grande empresa um bairro que é verde, né, um bairro que é um jardim, como o próprio nome diz, e quem compra esse lote derruba todas as árvores. E aí a vizinhança, que é uma vizinhança bastante poderosa, no poder aquisitivo bastante grande, se mobiliza no começo dos anos 80 por uma causa verde, por uma causa ecológica, porque haviam não só derrubado todas essas árvores, como anunciado a construção de um shopping center. Aí o prefeito naquele momento era o Jânio Quadros, e existia uma senhora que liderou um pouco esse movimento, chamada Marisa Ratazan, uma senhora muito particular, assim, não vou dar muitos adjetivos, né? E aí eles conseguem, eles formam uma sociedade de amigos do museu, e eles conseguem fazer com que o Jânio Quadros conceda esse terreno para essa sociedade, com a condição de que a sociedade construa um museu. Essa concessão foi feita por 99 anos, isso no dia 23 de dezembro de 1986, e aí, rapidamente, entre as exigências da concessão, tinha que se fazer um concurso público para escolher qual projeto de museu seria construído ali, e aí esse concurso é feito e Paulo Mendes da Rocha ganha. Então, mas imagina que entre 86 e 95 o Brasil passou por muitos perrengues, né? Talvez piores até do que os que a gente está vivendo hoje, mas pensa que teve plano Collor, tinha inflação de 80% ao mês, e chega em 1995 apenas que se consegue
inaugurar o prédio do museu. Então ficou esse período de 1995 como construção. Até 2000, nos anos 90, o museu teve um papel relevante na cidade, quando Fábio Magalhães era curador, teve cursos, teve um papel ali que desempenhou entre os artistas, mas depois ele basicamente se torna um museu pouco relevante, né? Um museu que se tornou... É um museu que não tem verba pública, não tem nenhuma verba pública direta, a não ser por incentivo à cultura, por leis de incentivo. Ele se tornou um pouco refém de uma gestão que para sustentar o museu fazia eventos e mais eventos e acabou se afastando, deixou de ter curador, acabou se afastando do circuito artístico, de uma agenda mais coerente, mais consistente. E também porque a dona Maria Elisa Radassan, que deu o nome do museu para ela, deu o nome dela para o museu, né, chamava Museu Brasileiro de Escultura, se esqueceu o termo ecologia, que estava na origem da mobilização para a construção daquele museu, e ela ficou no museu até 2007, e aí o Jorge Landmann assumiu em 2008, e é só em 2016, o ano passado, que um grupo de pessoas se mobiliza e tenta dar uma cara para aquele museu, um museu que estava... Ele foi ameaçado de perder a concessão em 2007, 2008, mas acabou não perdendo. E um grupo de pessoas lideradas pela Flávia Veloso assumiam... É um museu que também imagina, né? Aquele monte de senhores que estavam desde os anos 80 no conselho, foram se afastando, foram perdendo interesse. Então, não é que foi assim uma eleição disputada entre duas chapas, uma chapa nova e a chapa antiga, ao contrário, era um museu que estava abandonado mesmo, e quando um grupo de pessoas, a Flávia ela já havia erguido o núcleo contemporâneo do MAN de São Paulo, depois ela passou pelo MASP, na reestruturação liderada pelo Heitor Martins, e aí ela resolve falar, vamos transformar esse museu num lugar relevante, e aí chama vários empresários, elege uma nova diretoria, um novo conselho, uma nova associação, chama um curador, que sou eu, a gente faz um plano museológico, a gente faz uma grade de exposições, a gente começa a construir um projeto de museu um pouco tentando sanar as dívidas todas que o museu tinha, mas muito com incentivo privado, basicamente, em 2016 e agora em 2017 com Lei Rouanet, né? Pode passar, eu vou ter que ser mais breve nos próximos slides, porque eu tenho 30 e são 30 minutos, então eu não posso ficar mais do que 1 minuto por slide. Daniele, pode... Eu contei um pouco essa história aqui naquele slide anterior. Aqui embaixo tem o nome dos arquitetos todos que participaram do concurso. São muitos, né? Mas o projeto do Paulo, de fato, foi o que venceu por unanimidade do júri, né? Mas tem a Caiaba, Rui Otaki, tem gente de peso ali. Na verdade, foi um concurso que não era assim aberto para todos, era um concurso que eles convidaram arquitetos a apresentar. E eles tiveram cerca de 15 dias para apresentar um pré-projeto, porque tinha que ser rápido para que a concessão saísse, né? Pode passar, Daniele. O MUB, de fato, se tornou, né, como um projeto arquitetônico, um marco da arquitetura mundial. Ele é frequentemente celebrado como um dos grandes prédios, das grandes obras do Paulo Mendes da Rocha, que construiu outros museus, né? Mas em São Paulo, por exemplo, a Pinacoteca é uma reforma, né? Ele construiu o Museu dos Coches em Lisboa, mas o MUB, de fato, ganhou muitos prêmios e é visto como um dos 10 prédios mais importantes da arquitetura brutalista no mundo, ainda mais depois que o Paulo ganhou Pritzker, ganhou Veneza, ganhou um prêmio no Japão recente, ganhou o prêmio da Rainha da Inglaterra. Ele é um museu muito visitado. E nunca teve uma programação ou um acervo, mais do que uma programação, além da programação, à sua altura. Na verdade, ele tem uma área externa muito grande. Pode passar, Daniele. Ele tem uma área externa muito grande. Essa é uma maquete que está no acervo do MoMA, para um pouco a importância desse prédio, já que o MoMA de Nova York se interessou em adquirir essa maquete. Mas ele tem uma parte externa muito grande. E a grande perspicácia do Paulo, né, foi de se aproveitar da topografia, né, do bairro. Quem passa na Avenida Europa, que está no lado de cima
da tela, passa diante de uma praça, em que tem essa grande marquise de 60 metros de vão por 12. E quem passa na Rua Alemanha, que é essa rua que está na lateral aqui do meu lado, à direita de vocês, também está no térreo. Então é um museu que ele se esconde na paisagem, é um museu que tem uma vocação de jardim, não à toa ele chama o Burle Marx para fazer, pode passar, para fazer o jardim. E essa ideia do jardim é também uma tentativa de dar conta dessa demanda de ecologia, porque como a mobilização inicial era uma mobilização ecológica, se criou um Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia, que esse nome ecologia foi esquecido por muito tempo. Eu estou tentando descobrir por que muito. Eu acho que a Maria Elisa não queria, eu não entendi ainda por que isso foi abandonado. E recentemente, né, quando eu assumi lá o ano passado, a gente retomou. E muitos vêm me questionar, mas por que Museu de Ecologia? Como se eu estivesse inventando do Arco da Velha agora fazer um Museu de Ecologia. Não, porque tem a ver com a própria origem da mobilização daquele museu. Né? Pode passar. Aí, a gente tem feito algumas atividades, porque também o que é um museu de ecologia? É uma grande pergunta que a gente redefiniu a missão do museu, redefiniu o estatuto, fizemos um plano museológico, que nunca existiu um plano museológico nos 20 anos que o MUB tem. Então é um museu que tem algo de ciência, mas obviamente é pensar a ecologia não exatamente como um museu de ciência pensaria, como o Museu da Manhã aqui do lado. Eu acabei de vir de lá, antes de passar aqui, eu não conhecia ainda, então eu fui lá entender o que era esse Amanhã. Mas a gente pensa trabalhos que de algum modo têm alguma ligação com a ecologia. Aqui é um grupo de artistas aqui do Rio, o Pavipará, que fez essa canoa chamada Remo Tupi, e essa canoa é uma canoa elétrica que ficava circulando na área externa do museu, que é uma praça grande, né? Com 7 mil metros quadrados o terreno, e que de algum modo dialoga um pouco com essa questão. Por quê? Porque o próprio museu, é interessante pensar que nos anos 80, o Paulo pensou nessa questão da captação de água. Essas placas todas quadradas do piso, o vão entre elas capta a água da chuva, e toda essa água é reaproveitada no espelho, vai para uma cisterna e é reaproveitada no espelho d'água ou para as atividades de limpeza, né? E obviamente a gente sabe que em São Paulo existiam muitos córregos, muitos rios que foram todos eles canalizados, estão por baixo da terra. Então você ficar dando uma volta de canoa ali naquela praça cheia de concreto, com os rios submersos, é também uma lembrança de uma cidade que já não existe, é também anunciar uma possibilidade de um meio de transporte que seria pela navegação nas cidades, que isso em São Paulo isso foi completamente abandonado. O Rio Pinheiros e o Rio Tietê até poderiam ter alguma navegação, a gente tem as marginais, tem trem, mas no Rio mesmo ninguém navega, né? Dá também um estado deteriorado que ele está, né? Embora tenha um barquinho que faz uma manutenção ali. Mas acho que esse trabalho, de algum modo, retoma uma possibilidade de se pensar a relação desse museu com a cidade e a relação desse museu com a ecologia. Com a cidade, de fato, ele tem naturalmente, porque se dá via paisagem, a paisagem urbana e a paisagem artificial desse jardim concebido, né, pelo Burle Marx, eles estão integrados ali no Jardim Europa. Eu acho que esse trabalho nos serviu, né, para que a gente entendesse melhor o que a gente está compreendendo por ecologia. Claro que teremos outras ações, a gente tem programado para o final desse ano, em parceria com uma bióloga da USP, a Lúcia Loma, uma exposição sobre viagens à Amazônia. Ela faz expedições à Amazônia no campo da biologia há muitos anos, e ela leva alguns artistas, tem levado alguns artistas, que a gente vai fazer alguma exposição entre arte e ciência que traga essa questão, além de uma grande mostra do Burle Marx que a gente está organizando para março do ano que vem, que vai nos ajudar a entender o Burle Marx, não apenas o pintor ou o paisagista, mas o Burle Marx botânico, o Burle Marx que descobriu milhares de espécies, que catalogou. Então a gente está no meio de uma pesquisa de tentar revelar, né, ou chamar atenção para um Burle Marx que talvez não seja o mais conhecido, né, que é o paisagista e o pintor. Pode passar? Esse é uma parte do jardim. A relação com a arquitetura também se dá, né? Isso é uma peça que a gente inaugurou sábado passado,
um artista também carioca, só carioca eu trouxe aqui, né? O Daniel Murgel. Ele tem uma pesquisa a partir das cruzetas, que são essas formas em diedro, que no interior do país eles usam para colocar caixas d'água. É uma espécie de recurso que aguenta um grande peso sem precisar do concreto armado, ele é tudo com esse tijolo, e ele fez uma espécie de labirinto, quando ele concentra essas várias cruzetas e aproxima, e retira a função delas, que seria originalmente de apoio de uma caixa d'água, ele transforma isso num labirinto, então tem um lugar um pouco de playground, que é um pouco esse museu que é um parque, que é uma praça, que é um museu aberto. Quer dizer, originalmente ele foi concebido como um museu aberto, mas ele já foi inaugurado em 95, todo com grades, o que é uma pena, todos nós lamentamos, o Paulo lamenta profundamente, eu também, e a própria diretoria do museu. Tem projetos, né, de aos poucos ir abrindo aquelas grades, retirar elas, mas não é uma decisão assim unilateral, retira e pronto, porque tem questões de seguro, tem questões, é uma área expositiva, então é uma praça, mas não é uma praça, é um jardim de esculturas, mas a gente também não quer usar essa noção de escultura mais tradicional que estava no museu até então, no seu pequenino acervo de 12 peças, que esculturas como Sonia Evelyn, Toyota. A gente está tentando pensar a escultura no sentido mais aberto, projetos arte-específico, trabalhos que se relacionem com a arquitetura, com a praça, com a paisagem, trabalhos mais abertos que permitem, né, um contato mais direto, ações. Então, a gente está com dificuldade, não só a gente, a cidade inteira está com essa dificuldade de como manter os locais públicos, né? O sonho da arquitetura moderna brasileira são os pilotis. Quanto mais piloti, mais área pública, mais área aberta, mais área livre, melhor para a cidade. Mas esse sonho, essa utopia moderna, de fato não aconteceu. E aí a gente vê todo aquele monte de prédio de piloti, tudo com grade pela cidade. O Parque Ibirapuera com grade, o Parque Buenos Aires com grade. A cidade toda está cheia de grade, mas a gente está fazendo estudos de retirar elas parcialmente. Elas estão abertas durante o dia, mas ainda assim são poucas áreas. Então é um problema bastante grave que ultrapassa a decisão individual, né, da instituição, um problema urbano. Pode passar? E que eu acho que o trabalho do Daniel traz um pouco essa discussão urbana, né? Bom, pode seguir. Eu já falei um pouco disso, eu acho que é melhor falar mais de arte, né? Pode mudar seu estatuto, eu não vou ficar... Se alguém tiver interesse nessa parte mais do museu mesmo, que é o que estava na mesa, a gente pode falar mais à frente. Para o museológico, pode passar, Daniele, pode passar. Eu falei isso já um pouco sobre a questão... Pode passar. Mais um pouco. Pronto. Eu vou falar basicamente dessa exposição e também de um projeto de acervo que a gente está construindo no museu. Pedra no Céu foi uma exposição que terminou agora em junho, foi de abril a junho, uma exposição que nos serviu também para entender melhor esse lugar de onde a gente parte. Foi uma exposição em homenagem ao Paulo Mendes da Rocha, mas não era uma exposição de arquitetura, era uma exposição que buscava trazer diálogos entre arte e arquitetura. Pode passar, Daniel. E essa é a visão, né, de entrada da Rua Alemanha, e já, assim, na entrada já ficava muito claro essa grande marquise, né, que sempre fica, mas essa bruma sob ela. Por que a exposição chama Pedra no Céu? Chama Pedra no Céu porque justamente é o modo como o próprio Paulo Mendes se refere a essa grande marquise que quase que flutua ali, apoiada sobre dois pilares laterais, mas que diante dela eu quase não enxergo os pilares. E aí o Paulo mesmo, nos seus estudos, nas suas entrevistas, nos textos que ele fez, ele fala que estabelece uma relação entre uma obra do Magritte e essa obra. Pode passar a obra do Magritte? Essa aqui é uma pedra no céu mesmo, né? Les Idées Claires, e essa é a Flecha de Zenon. Mas o Magritte tem várias obras que é essa pedra flutuando. E aí ele fala assim, não é que eu me inspirei nessa obra para construir o que seria muito inusitado, um arquiteto brutalista se inspirar no surrealista, né? Mas ele tem um pouco isso, né? De ser um arquiteto que vem dessa tradição mais da engenharia, porque a arquitetura em São Paulo, ela tem mais essa relação com ela veio da Poli, né? Enquanto que a arquitetura aqui no Rio
vem da Belas Artes. Então, São Paulo tem uma tradição mais da engenharia mesmo. Mas olha só os delírios que ele se permite, né, de traçar um paralelo com Magritte, né? Então, colocar Laura Vinci, que é aquela bruma, sob aquela marquise, era um jeito de realizar um pouco esse delírio do Paulo, dessa pedra no céu, como se ela estivesse acima das nuvens, né? Então, foi um pouco daí que partiu essa exposição. Eu convidei o Guilherme Wisnik, que é um grande crítico, talvez o maior crítico de arquitetura, ou entre os maiores críticos de arquitetura contemporâneos no Brasil, para fazer a curadoria junto comigo. Então a gente partiu um pouco disso, né? Ele tem um livro publicado sobre Paulo Mendes da Rocha, ele já trabalhou no escritório do Paulo Mendes, então foi muito importante essa conversa com ele. E na entrada também tinha um trabalho do Carlito, como vocês viram. Dá para voltar Daniele? Esse trabalho o Carlito Carvalhosa fez um trabalho especialmente lá para o museu, a partir dessa relação com a paisagem. Então, esses troncos, na verdade, eucalipto, são, antes de tudo, postes. Então, esse jogo entre ser tronco e ser poste, ser paisagem urbana e ser paisagem natural, mas aí ele redefine alguns eixos, ele reequilibra e se apoia na arquitetura. Foi um modo de a gente também trazer essa questão da paisagem para o interior do projeto. Pode passar. Pode seguir. E aí, sem dúvida, essa relação com a arquitetura, com o museu, com a paisagem, vai se desdobrando numa espécie de narrativa curatorial que o Guilherme e eu fizemos. Esse é um trabalho do Nicolas Robin, em que ele desenha estruturas sobre esse céu, e certamente, né, ele estava próximo ao trabalho do Magritte. Pode passar. E tinha também um trabalho do Leandro Welch, não sei se a foto dá para ver, mas é um vídeo que simula um pouco uma visada do interior, né, no interior de uma aeronave, como se o público estivesse no céu, olhando o céu. Então tem esse jogo de elevação e de descida, né, um pouco que o próprio projeto traz, porque ele tem vários níveis. Então o museu ele é submerso, mas ele tem um outro nível, ele tem um terceiro nível, ele tem basicamente quatro níveis diferentes de pisos que ele vai construindo. Pode seguir. Esse é um projeto que é uma conversa, né, que durante a pesquisa, o que ele e eu descobrimos que existia... Bom, a Carmela Gross, o trabalho da Carmela Gross, ela trabalhou com o Paulo já, inclusive a maquete famosa do projeto de Osaka, né, da Expo 70, que foi até motivo do Paulo ganhar recentemente um prêmio no Japão. Ela participou, ela junto com o Marcelo Witt participaram, ajudaram o Paulo, né? E ela tinha um diálogo com o Paulo de construir uma peça para ser vista de avião, apenas para quem sobrevoa. E ali é uma rota de avião, Congonhas fica muito perto dali, e ela pensava um pouco nisso. Eu falei, Carmela, já que você tem esse papo com o Paulo, que tal, vamos realizar agora esse projeto? E aí ela se animou e propôs isso, a gente conseguiu realizar. Isso vai ficar até o final do ano no museu, mas quem passa ali ao resto do chão não tem essa visão, mas há um monitor no museu em que tem um vídeo feito por um drone que permite essa visada. Mas eu acho que tem uma beleza aí nessa ideia de uma exposição de uma pedra no céu, e ela escreve terra, né? Ou seja, como se a terra, visto do céu, a pedra é terra, e obviamente se referindo àquela famosa frase do Yuri Gagarin, né? A terra é azul, mas visto de baixo, a terra é pedra, está no céu. Então tem um jogo também de elevação e descida que está colocado nesse trabalho, e uma espécie de trabalho que acontece muito, obviamente, no nosso campo imaginativo, porque são poucos os que, obviamente, podem passar. Por mais que tenha um trânsito enorme ali em Congonhas, né? Passa muita gente ali por dia, passa muito avião. Quem vai ao museu às vezes tem uma espécie de frustração, cadê o trabalho, né? Mas durante a noite ele exala uma luz tão grande que essas palmeiras aqui na lateral, aquele poste, tudo fica azulado. Então se intui que há alguma coisa saindo dali, sim? E na casa da frente também dá para visualizar, né? Então tem um pouco essa noção de paisagem, que não é mais aquela paisagem dos trabalhos que eu mostrei anteriormente, do Nicolas. Ou seja, na exposição tinha trabalhos até a gente colocou Debré, Rugendas, colocou artistas, né, viajantes, porque nas pranchas do concurso, para ganhar, né, a possibilidade de construir o museu, o Paulo se refere aos grandes viajantes e às paisagens que eles pintaram. Então a ideia de que essa noção de paisagem ia ali de Rugendas
até uma Carmela Gross, assim. Só que, claro, a Carmela Gross retira essa linha do horizonte, é uma paisagem vista de um outro lugar, que tem algo de um pouco futurista, no sentido de um foguete, mas também algo muito simples, que é aquelas linhas de Nazca, né? Aquelas inscrições feitas para serem vistas do céu pelos deuses, né? Então tem um pouco de um primitivismo e ao mesmo tempo são luzes de LED, uma coisa tecnológica que está ali conversando muito intimamente com esse projeto arquitetônico do museu. Pode passar? Como é que está meu tempo? Está bem, está bem. Tá. Mas também a ideia da exposição não era assim um tributo apenas ao Paulo, embora fosse uma homenagem ao Paulo Mendes, ele, digamos, cá entre nós, não é alguém que precisa de homenagem, ele nem quer muita homenagem, ele já é tão celebrado, ele fala, inicialmente eu até falei, Paulo, eu queria fazer uma exposição sua aqui no museu. Ele falou, você é louco, eu já fiz um museu, põe arte aí dentro. Eu falei, putz, espero que o cara tenha razão, né? É melhor, então tá, então vou fazer uma exposição de arte e arquitetura. Falei, daí você se vira com você, né? Ele não é alguém que quer homenagens. E aí também era interessante mostrar também espécies de dissonâncias em relação ao seu discurso. Esse trabalho do Daniel Acosta incomodou algumas pessoas, especialmente os arquitetos, por essa dissonância mesmo. Ele já é uma paisagem portátil, acho que tem uma ironia muito grande, o MUBI é também uma espécie de paisagem portátil que estava ali, né? Ele tem essa espécie de estrutura que ele já existia, não foi feito para a mostra, mas ele tem essa estrutura que pode ser comparada a essa marquise do museu, né? Mas com essa luz um pouco artificial, ele é todinho forrado com fórmica, né, com madeira, ele tem uma artificialidade muito grande. Esse laguinho, o museu, vocês viram na foto aérea, tem vários espelhos d'água, então tem uma dissonância ali, uma impossibilidade dessa paisagem se naturalizar. Ela quer ser natural, mas ela é claramente produzida, quase como um designer, né? Então eu achei importante trazer trabalhos como esse para também quebrar com um certo discurso que seria simplesmente apenas apostar nas referências do Paulo. E de fato tinha muitas referências do Paulo na exposição, como um Henry Moore, como um Brecheret, como um Amilcar de Castro, que eu nem trouxe aqui no PowerPoint porque talvez não seja o foco da nossa discussão, né? Mas a ideia de que, claro, maquetes do Paulo, desenhos, croquis, uma outra maquete de um projeto anterior dele, que é a Casa Catanduva, que é um pouco a gênese de onde sai o MUBI, é uma casa que nunca foi construída, mas que tinha essa mesma estrutura vazada, em cruz, com uma grande marquise e uma piscina que ocupa quase o mesmo lugar do espelho d'água no MUBI. Então, existia um lado mais arquitetônico, mas também existia uma espécie de tentativa de tensionar em alguns momentos com algumas premissas dele. Pode passar, Daniele. Aqui é uma visão geral, aqui é o centro, uma maquete, né, do Paulo no Cais do Porto, lá de Vitória. Aí dá para ver à esquerda um Daniel Buren, que é um desses artistas que também vai sair da pintura e vai para o campo da cidade, mas a gente colocou ele dentro, como essa saída do bidimensional para o tridimensional. Ali ao centro, a Lídia Okumura, que é uma artista pouco conhecida, mas que esse trabalho participou de uma Bienal nos anos 70, 1971, em São Paulo. A foto está um pouco escura, né, pelo projetor, mas são fios que saltam com placas de vidro, então tem um quê de um projeto ali. E à direita, uma foto do Mauro Restife, que também foi tentar se aproximar um pouco já existia, mas a gente tentou se aproximar um pouco do certo ideário do Paulo. O Paulo é de uma geração que acreditou muito, né, no Partido Comunista, no projeto russo, e é uma série de fotos que o Mauro havia feito. Ele morou na Rússia por um tempo, na exposição havia algumas fotos espalhadas de arquitetura brutalista russa, de projetos de habitação popular russa. Então, isso estava um pouco aí como referência para o Paulo, e a gente achou importante incluir na exposição. Pode passar, Daniel. Esse é um projeto que foi feito especialmente para a amostra do Daniel Stigman, que ocupou as rampas. Ele estudou a planta, né, e buscou alguns ângulos do próprio prédio na planta e fez essa estrutura que é plana, na verdade, né? Eram 3 placas de metal cortadas a laser e que iludiam a espacialidade, esses espaços tridimensionais, a partir dos ângulos da própria planta do prédio. Então, o público ia subindo a rampa e desviando um pouco dessas estruturas que traziam ali uma referência indireta à arquitetura. Pode passar?
Tinha também alguns trabalhos anteriores, como a gente não tinha muita verba para novas obras, então a maioria eram obras que já existiam e que dialogavam com a arquitetura. Esse é um projeto nunca realizado do Nuno Ramos, de colocar em penas cegas algumas casas em Barra Mansa, casas coloniais. Como muitos dos projetos do Nuno, que são mega, ele não realizou, a gente expôs um monitor, vários desses projetos passando, esse era um deles. Pode passar? Tem o que de Mata Clark ali, né? Tem o que de uma ação, né, que corta essa casa. E esse também um pouco irônico, né, assim, da Sandra Gamarra, que o Paulo Mendes fez uma galeria lá em São Paulo, chamada Galeria Leme, que fica no Butantã. E é muito curioso, é um projeto interessante com essas grandes placas de concreto. E depois de 2 ou 3 anos que a galeria foi inaugurada, a Odebrecht, olha só, resolveu comprar a galeria e fez um acordo com ele que ele ia comprar, destruir e construir uma igual a 2 quadras dali, ou quase igual, né? E o Edu Leme ficou um pouco incomodado na época, porque o Paulo Mendes, o grande arquiteto, como vão derrubar um projeto do Paulo Mendes, mas o Paulo Mendes fez outro, construiu outro. E aí a ideia de que a arquitetura, e nessa galeria a arquitetura é muito presente, porque não é um cubo branco, é um cubo cinza, como é muito do MUBI também, que vocês viram muitas paredes de concreto aparente. E aí a Sandra Gamarra havia feito esse projeto em que as placas de concreto usadas pelo Paulo serviam como elemento principal e 2 pinturas feitas por ela calçavam esse elemento, né? Então, em vez de a arquitetura de algum modo ser o suporte da pintura, a pintura seria uma espécie de calço para a arquitetura. E o que acontece no MUBI, falando a verdade, assim, acontecia até então, porque nunca houve muita arte ali, então, de algum modo, a arquitetura sempre teve primeiro plano e a pintura ali, ou a arte, ficava de algum modo calçando para que aquilo ocorresse. Eu achei que era uma ironia que tinha sentido, né, colocar na exposição. E embora alguns pintores talvez não tenham gostado, mas acho que não, também ela é pintora, ela pinta bastante, né? Então não é nada tão perverso assim, né, Lúcia? Pode passar. Aí esse é um trabalho, ficou no Salão Central do Caio Heislewitz. Inicialmente eu queria algum fotógrafo para fazer, né, tirar fotos dos projetos do Paulo pela cidade, pelo mundo. Mas a gente pensou, que a gente não queria também um fotógrafo que fosse simplesmente fazer documentação de arquitetura. Então a ideia é chamar um artista, e o Caio Reis comprou isso, assim, fez isso com... Parece que é um projeto que ele tinha, a gente não sabia, então foi um encontro muito feliz, porque ele queria fazer isso e acabou tendo a oportunidade. Ele documentou do jeito dele, como ele fala, de fotos erradas, com luz estourada, com ângulos inusitados, algumas de ponta cabeça, nem o Paulo reconhecia, falou, nossa, mas isso aqui não é minha... Era uma documentação que não documentava, era uma interpretação dele ali sobre alguns ângulos da arquitetura, né, do Paulo, algumas casas, prédios, e essa montagem foi uma opção do próprio Caio, junto comigo e com o Guilherme, de fazer uma ocupação assim, mais instalativa, que seria uma espécie de referência direta à obra do Paulo. Pode passar? Acho que para terminar essa parte, depois eu só vou falar mais uma coisa do acervo rapidinho, tá tudo bem o tempo? É uma obra aqui do Irã do Espírito Santo, Correções F, existem algumas séries dessa, e tanto o Irã como a gente, os curadores, a gente ficou muito feliz com a instalação delas aí, porque é como se elas tivessem sido feitas para esse espaço, e o próprio Irã falou, eu nunca vi uma montagem que ela conversou tanto com o espaço, né? O Irã parte de blocos de granito naturais, mas ele parte dessa brutalidade do granito e faz o polimento e os cortes tentando obedecer certa natureza, como se houvesse, né, uma forma natural no interior. Tem algo de clássico ali, né, uma forma natural no interior daquela pedra ali, né? E o concreto também é uma pedra artificial, e o granito é essa pedra natural, mas que ele de algum modo racionaliza aquilo que seria o irracional, que seria aquela brutalidade, e acho que ele conversou muito com esse espaço e com a parede toda, né? Quando a gente chegou no museu, na verdade, ele havia se transformado num cubo branco, todas as paredes de concreto estavam todas forradas, tá? Os corrimões
corrimãos, desculpa, estavam fechados. Ele era um espaço do Cubo Branco, né? E aí a gente foi retirando as paredes, a gente só retirou, e de algum modo a gente está se valendo um pouco desse espaço. Muitos dos projetos que a gente acaba realizando lá, e inclusive o da Lúcia, né, são em diálogo com a arquitetura. Pode passar, Daniela. Sim, essas obras da Doris Salcedo são bem escultóricas, como, né, seria conveniente para um museu de escultura, mas elas, com esse fundo de concreto, parece que ganham um sentido, né? Essa espécie de arqueologia, um museu que é submerso, essa espécie de memória de um passado que foi sedimentado pelo concreto, esses móveis, ganha um sentido mais amplo, né? Como se o próprio museu também fosse um pouco assim, né? Como se as paredes atrás dele também sedimentassem memórias de uma paisagem estratificada ali, de uma paisagem que foi reconstruída, foi cavada, foi reconfigurada. Acho que esse trabalho passa a ser menos escultórico e começa a conversar mais com a arquitetura a partir do momento que ele está sobre esse fundo de concreto aparente. Pode passar? Bom, eu vou falar rapidamente para encerrar sobre um projeto de acervo que a gente quer construir lá no museu. O museu, como eu disse, tem 20 anos, possui 12 obras, basicamente, sendo que 4 ou 5 são trabalhos de pinturas de pessoas bem pouco conhecidas e algumas esculturas que foram doadas, que estão lá expostas desde que entraram no museu, e a gente está querendo modificar um pouco, já modificamos um pouco a linha do acervo. A ideia é construir um acervo de obras projeto, por 2 motivos. Um, contingencial. O museu não tem reserva técnica, o anexo do prédio, projetado em 95 pelo Paulo, nunca foi construído, onde seria essa reserva técnica. E outro também por uma questão de acreditar que muitos dos projetos contemporâneos não precisam ser guardados em sua materialidade, eles podem ser guardados como projetos. Então a gente está construindo ao longo desse ano e dos próximos um acervo de obras projeto. Vou passar alguns que a gente já recebeu doação. Pode passar? Sim, e a Lúcia aqui ao meu lado, depois fala um pouco mais sobre esse projeto. Foi uma exposição que a gente realizou ano passado, chamada Transparência e Reflexo, que era uma exposição toda com vidros e luzes e espelhos. E essa é uma clarabóia que existe, né, no centro da grande sala do museu. E como eu conhecia as clarabóias que a Lúcia já havia feito em outros espaços, eu chamei: Lúcia, você não quer fazer o trabalho para essa clarabóia? E ela fez um negócio numa exposição que era muito sóbria, assim, no sentido, era uma exposição muito com um tom rebaixado, né? E ela era sem cor, para dizer sóbria, né? Uma exposição basicamente com pretos, brancos e cinzas, que conversava muito com aquele espaço, e a Lúcia veio com a explosão de cores, com uma discoteca quase ali, foi um arraso, né? Eu fiquei muito feliz que depois ela pôs no livro dela a foto, né, que ficou linda, lançou o livro lá no museu, né? E deu uma vida ali ao colorir aquele espaço, e toda uma relação com o próprio título já anuncia, né? Norte, sul, leste, oeste, um campo. Porque o trabalho se transforma com o movimento do sol, com as sombras, com as nuvens. Os vértices dos quadrados apontam para norte, sul, leste, oeste. Exatamente, como uma roda dos ventos, exatamente nesse. Tá, né? Tá? Foi o Paulo que... Então, depois você desdobra isso, mas acho que é um encontro muito feliz da Lúcia com o Paulo Mendes da Rocha, assim, e o Paulo também adorou, ele ficou muito feliz quando ele foi lá e viu aquilo. Claro, o museu de escultura, com esse nome, você imagina que é um museu que parte dessa noção de escultura mais tradicional, com peças mais fechadas em si mesmas, com volumes. O pé direito do museu é relativamente baixo, né? São 4 metros apenas, ou seja, acho que é metade disso aqui, não é um pé direito muito alto, então não dá para colocar grandes projetos ali, né? E acho que a Lúcia amplia as possibilidades de uso desse espaço, né, ao trazer a parte de fora para dentro, com essa luz colorida, ao transformar um pouco as relações ali de luminosidade no interior do espaço. Pode seguir. A VAF do Eli também, todo o prédio do Paulo, essa é a parte administrativa, é todo transparente, com vidro, né? E aí ele fez um trabalho chamado Fuxico, em que ele
ele faz é um plotter, a gente guarda esse arquivo também do plotter e pode refazer quando quiser, então a gente não precisa guardar exatamente a materialidade, né? A gente guarda numa nuvem o projeto e realiza assim sempre que for conveniente a partir das indicações do artista. A gente está no processo de tombamento desses trabalhos ainda. Pode passar? Esse também foi uma ação realizada por um grupo de artistas, um coletivo chamado Pino, lá de São Paulo, em que eles construíram essas arquibancadas, uns chuveiros ali na parte esquerda, uma pedra onde tinha caixa d'água. É uma arquitetura que no verão ela é bastante árida, com muito concreto, e aí as pessoas iam lá se refrescar, e eles doaram também esse projeto para o museu. Então eu acho que o museu pode realizar daqui a 30, 10, sei lá, no futuro, quiser realizar esse projeto novamente, a gente tem as indicações todas de como construir sem que o artista precise acompanhar isso, porque o tombamento está sendo feito para que isso possa ser realizado independentemente de cada um, né? Pode seguir. Esse é um trabalho que está à exposição do Nicolas Robbio. Tem um grande poste ali no MUBI, que o Paulo até fala que ele pega como exemplo do Aterro do Flamengo, porque seria muito triste um museu de esculturas cheio de luz, com cada escultura com uma luzinha própria, assim, né? Fica aquela coisa meio, quase uma árvore de Natal. Ele fala, olha, o Aterro do Flamengo revolucionou ali, né, com o Burle Marx, obviamente, a ideia da iluminação, que é um grande poste que pega tudo. Então ele fez esse poste enorme, né? E aí eu chamei o Nicolas Robbio. Nicolas, você não quer pensar um trabalho para esse poste? Ele adorou, fez uma coisa incrível, provocativa também, né? Porque ele é um teste panóptico. E como eu falava, o museu possui grades, então fica uma luz que fica ali, só funciona durante a noite de trabalho. Ele está instalado nesse momento ainda, porque ele também nos doou esse projeto, e claro, o equipamento é alugado, a gente está com ele alugado, mas depois, no futuro que for remontar, aluga novamente o equipamento. E fica como uma luz num presídio ali, procurando alguma coisa, né, num lugar fechado, mas também é um desenho que ele criou, que é um desenho com luz, que se faz ali no pátio. Ele não é também... Você tem uma ambiguidade, uma abertura do trabalho que, ao mesmo tempo, coloca em questão essa questão da grade, coloca em dúvida a questão da grade, mas tem um campo poético. E pode passar, acho que é o último. E aí, bom, além do trabalho da Laura Vinci, que eu já havia falado, da Bruma, que ela nos doou também esse projeto, que, na verdade, essa Bruma é feita com água, né, com vapor da água que fica saindo ali com umas bombas, e é um equipamento para irrigação, né, de plantações, e ela coloca nos intervalos ali entre essas placas sob a marquise, mas em dias úmidos ela toma completamente a área externa do museu, né? Então esse é um trabalho que também está entrando para o acervo, e esse também, não vou falar, vou terminar aqui com esse do André Komatsu, que também foi feito especialmente para isso, para essa mostra, que são placas, essas placas de concreto mesmo tamanho das placas do piso, como se ele levantasse, como se ele estivesse elevando alguns pedaços da arquitetura, que ela é toda submersa, e ele joga para cima. Só uma anedota para terminar, nesse período que teve essa exposição, o museu telefonaram muito, achando que estava pegando fogo no museu. Passou um helicóptero daquelas TVs, sei lá, acho que era Bandeirantes, que viu essas placas com aquela fumaça, anunciou que o mundo estava pegando fogo. Foi uma loucura. Depois corrigiram que não era bem um fogo, era parte do projeto, né? Mas eu achei interessante a gente, a arte entrar nesse noticiário, né, da urgência daquela TV das 6 da tarde, do trânsito, e de algum modo a gente está querendo aquecer sim o museu e aquecer essas relações entre museu, arquitetura, arte, que a gente pode desdobrar na conversa posterior, tá bom? Obrigado, Cauê. Ótima apresentação e muito interessante como você assume um desafio super complexo, na verdade, né? Assim, eu achei muito interessante também isso que é resgatado, né, no seu trabalho da ideia de ecologia que estava submersa, né, na história do museu. E eu fiquei pensando muito também, a partir da tua trajetória, dos teus interesses, né, eu não fiz uma apresentação completa, né, no início,
mas o Cauê vem da filosofia e o projeto de doutorado dele, a tese, lidava com questões do Helioitica, né? E fiquei achando interessante o quanto que a gente pode pensar essa ecologia a partir de uma noção de ambiental também, né? Já pensando daí também fazer, a partir dessa palavra, que eu acho que é né, que saltou a partir da ideia de ecologia, pensar também o trabalho da Lúcia a partir dessa perspectiva do ambiental, ou da criação de ambientes, né? Também já imaginando essa arte que está para além do objeto, né? Que é mais instalativa ou instaurativa, talvez também a gente possa falar, né? Mas daí a gente vou comentar mais outras coisas daí no decorrer. Eu só queria fazer esse vínculo daí com a Lúcia para a gente... Para passar com a não vou saber fazer isso. Pegar meu copo aqui só para... Eu vou insistir em usar o mouse. Alô. Se bem que eu vou sem... Ai, eu não consegui ver as fotos. Bom, Boa tarde. Também queria agradecer o convite para estar aqui. E eu vou falar um pouquinho, antes de mostrar as imagens, mas eu acredito que a arquitetura e arte são as línguas que se falam dentro de um museu. Então eu vou mostrar mais do que falar sobre arquitetura e falar sobre arte. Eu vou mostrar coisas que eu produzi ao longo de muitos anos de trabalho em alguns projetos específicos. Eu escolhi alguns projetos. Eu, quando era muito nova, começando a ser artista, eu tinha uma certa resistência aos espaços de museu e galeria. Eu achava que estava tudo dominado, que eles eram muito protegidos, que a arte tinha que estar no mundo. Mas trabalhava muito em projetos coletivos, ocupando espaços domésticos, espaços que não eram necessariamente de arte. E também participando a convite de algumas exposições em museus, principalmente museus, galerias só muito mais tarde. Só que trabalhando dentro do espaço do museu, respondendo a ele, pensando sobre ele, mas sobretudo agindo sobre o espaço do museu, e já então, portanto, falando também a linguagem da arquitetura, para responder à arquitetura do espaço expositivo ou de outros espaços, eu comecei a ocupar as janelas, as portas, as claraboias, as escadas, o espaço de circulação. Eram sempre os espaços que me interessavam mais no museu, além dos espaços expositivos, mas eu ia sempre acabar num lugar que não era exatamente muito usado para instalar obras de arte, né? Eu me dei conta que o museu não é neutro, não é protegido, não é isolado, que o museu está no mundo, que o museu é parte do mundo. E que isso fica muito claro quando você entende que a obra vive na experiência do sujeito que frequenta esse lugar, esse espaço. E na experiência desse sujeito, mundo e museu são contínuos. Então, mudou completamente quando eu me dei conta disso, demorei uns bons anos para me dar conta disso. Eu passei a enxergar o museu com mais interesse, com mais vontade de operar nesses espaços. E da segunda ideia que eu queria colocar antes de começar a mostrar imagens para vocês, é a ideia também, não só o museu está no mundo, é o mundo, é parte do mundo, mas o museu também é um mundo em si. Tem um monte de gente que frequenta trabalhando, tem as pessoas que frequentam ocasionalmente, tem os que frequentam todos os dias, um monte de relações interpessoais, intersubjetivas se dá nesse espaço, se dá nos bastidores, se dá nos espaços expositivos, sem contar as relações entre público e obra, público e artista através da obra, artista e obra e espaço, enfim, tem um mundo de relações, não só as relações intersubjetivas, mas as relações dos objetos e das intervenções com o espaço, que é muito vibrante e muito interessante para mim. Então, dito isso, eu vou mostrar para vocês algumas imagens, começar justamente com o Norte-Sul, Leste-Oeste, que é o trabalho que o aqui, vamos ver,
Vamos ver se funciona. Eita. Eu fiquei vendo aquela imagem do Cauê, obviamente, achando que faltava o principal, que é o ambiente. Porque não se trata do lugar onde os acrílicos estão postos, né? São quatro chapas de acrílico de couro postas sobre a claraboia. É preciso dizer, e depois eu vou mostrar imagens disso, quando foi reaberto o Museu Brasileiro da Escultura e da Ecologia, em 2016, na primeira exposição que feita lá, era uma exposição de vídeos, e eu participei dessa exposição também. Depois eu vou mostrar imagens do meu trabalho lá. Muito feliz de estar participando desse momento do museu. E nessa exposição, a gente instalou o projetor de vídeo bem próximo às claraboias. Eu olhei para cima e falei, não, olha isso. Eu nunca tinha percebido que existiam aquelas claraboias, eu não consegui me lembrar de alguma ocasião em que elas estivessem abertas. Porque eu sempre achei que aquele museu era escuro pra caramba. Que era uma espécie de equívoco essencial, enorme, da arquitetura daquele museu. Implicava um pouco, assim. Acho Paulo Mendes da Rocha um tremendo arquiteto, mas eu, talvez por não ser arquiteta, não sou uma devota do Paulo Mendes da Rocha, como acontece em geral em São Paulo. Então, é mais fácil, talvez, para mim dialogar com ele, porque eu não tenho tanta reverência, tanto pudor em propor intervenções na arquitetura dele. E quando eu dei conta que existiam aquelas claraboias, o Cauê estava meio perto, a gente já se olhou e já ficou... Isso vai acontecer em algum momento. E foi, inclusive, no mesmo ano, quando ele me chamou para participar dessa exposição que chamava Transparências e Reflexos. Vocês podem ver, eu comecei pela imagem do todo, a distância, para que vocês entendam a situação, a posição, né, dessas claraboias, mas também da luz projetada através delas e filtradas por essas cores, né, no espaço. Não está funcionando. Você tem que levantar assim, ó. Hã? Ah, foi. Aí vocês veem atrás uma escultura, um fundo de mármore negro do Nuno Ramos, à esquerda um pedacinho de uma escultura da Ior de Freitas, à direita no chão uma escultura do José Rezende. Todos caras que foram muito influentes para a minha geração, para quando eu comecei a ser artista, que eu fazia escultura. E eu sempre pergunto o que vai acontecer no espaço, porque esses outros atores e essas outras obras ali me interessam sempre. Eu nunca proponho nada novo para um lugar se eu não sei o que vai acontecer em volta. E eu já sabia que não tinha cor nenhuma, então eu de cara evitei os filtros que eu habitualmente uso, que são filtros um pouco mais sutis, que só mudam a temperatura de cor da luz, que criam uma atmosfera de fim do dia, e que só vistos em contraste um com o outro se transformam em cor, mas poderiam ser naturais, filtros quase naturais. Ali eu não queria naturalidade nenhuma, em primeiro lugar porque eu estava conversando com essa arquitetura super porrada. Eu achava que a cor tinha que ser capaz de bancar aquele lugar, aquele espaço e aquele projeto. Em segundo lugar porque eu não tinha cor nenhuma. E eu sabia que a cor no coração dessa exposição, ali no centro espacial mesmo dela, podia acender alguma coisa. E... deixa eu fazer aqui. Agora foi. Não, voltou. Vai pra cima. Como assim, pra cima aqui? Ah, tá. Agora sim, entendi. É no que rola. Tem uma coisa que para mim é super importante em todos os trabalhos que eu faço, que é a consciência de que a experiência do observador, do espectador, do outro, que está diante do trabalho, é quase sempre compartilhada. Não penso numa experiência de um observador que contempla a obra e é o universo interior dele que está em contato com aquilo e todo o diálogo se estabelece aí. Quando você faz alterações nas condições de percepção de um espaço, quer seja pela cor ou por outro recurso, você transforma ou você cria ali um novo ambiente ou você altera a natureza daquele ambiente, e você tem vários sujeitos naquele espaço, você necessariamente põe esses sujeitos em relação.
Porque eles vão, se eles estiverem juntos, isso acontece mais naturalmente, mas mesmo pessoas que não se conhecem vão passar a conversar e comparar experiências e comentar como elas estão percebendo aquilo. Isso eu sempre assisti em relação aos meus trabalhos. E então, para mim, essa imagem dos dois se vendo naquele lugar, e também porque nesse espaço eu não pus objeto nenhum ali. Então, o anteparo dessa luz transformada é o corpo do sujeito que entra no espaço. Então, ele se vê com um certo limite, mas ele vê o outro completamente. E ele se supõe, muda o como ele se vê, porque ele supõe a partir daquilo que ele vê no outro também. Enfim, tudo isso para dizer que para mim, sempre se tratam de relações intersubjetivas. Por isso, muitas vezes, os meus trabalhos são filtros que eu ponho entre duas pessoas, porque eu quero que aconteça essa mediação, o trabalho mediando uma relação intersubjetiva de um jeito mais deliberado e explícito, né? Mas aqui não é tão explícito assim, talvez. Aí vocês veem os quadrados projetados no chão. Tem uma coisa que eu achei curiosa, que era cada pessoa, quando você via grupos de 3, 4, 5 pessoas, cada pessoa escolhia um campo, depois trocava. E isso era uma espécie de jogo, de diagramas que se estabelecia, assim, que tem muito a ver com esses jogos de matemática moderna que se faz com criança, né, que você entende o espaço mais topologicamente, né, dentro e fora, esse em relação ao outro, enfim. E as crianças fazem isso de um jeito mais... Aqui pra gente ver como, quando você afeta a luz do lugar, você afeta tudo, né? A escultura do Nuno em mármore polido negro era um espelho que refletia a cor o tempo todo. Essa foto eu fiz para mandar para ele. E em cima vocês veem uma imagem da exposição com uma luz diferente. Eu só trabalho com luz natural porque ela é sempre diferente e porque não dá para controlar. Porque eu não sei como é que vai ser amanhã às 3 da tarde. Eu sei que ângulo ela pode fazer, mas você vai ter nuvem, se vai chover, se vai ser intenso, se vai ser... E isso vai durar pouco, porque depois vem às 4 da tarde, depois vem às 5 da tarde. Por mais estudos que eu faço um monte, tem um videozinho, eu não sei se eu trouxe esse videozinho, mas a gente fez um videozinho time-lapse com toda a movimentação, então eu sabia exatamente por onde ia passar a luz. Mas era tudo que eu podia antecipar, né? E claro, a gente faz um monte de testes, eu vou mostrar um pouquinho de fotos do processo. Mas queria mostrar como muda quando as cores se misturam no chão e no espaço, né? E quando você entra com um corpo nesse ambiente, elas um pouco se separam de novo, porque você vai pegar ou só uma mancha amarela ou só uma mancha vermelha. Aí vocês veem os graus, né? Como ela se define, como ela faz halo, como ela fica completamente seca, só os quadrados. E tem dias em que... Aí vocês estão vendo o museu completamente vazio. Eu queria que vocês vissem a diferença disso. Eu vou mostrar depois imagens de um trabalho que eu fiz em outra exposição, em que eu filtrei a sala de cada artista. Para mim, é nunca neutro estar numa exposição coletiva. Você sempre se afeta pelo trabalho do outro, porque o sujeito que acabou de ver o teu trabalho vai ver o do outro, ou vice-versa, enfim. Se é praticamente simultâneo na experiência do sujeito que está vendo, se afetam. E para mim é legal que se afetem sabendo que estão fazendo isso, enfim, eu conto com isso, eu invisto nisso em muitas situações mais do que outras. E aqui a gente, ao mesmo tempo, achei bacana ver isso completamente vazio, ocupado só por essas cores, porque a reverberação disso era diferente. Era como se fosse mais expansivo, como se essas cores pudessem ocupar, de fato, o espaço inteiro, né, do museu. Isso não foi numa ocasião que não havia nenhuma exposição, um intervalo entre exposições. Aqui de novo, vocês veem como ela de fato é mais expansiva quando ela é o único elemento, né? As crianças. Aqui, para mostrar um pouco para vocês, mesmo quando eu trabalho com filtro para cinema, que é um material produzido em policarbonato, essas gelatinas que se usam para iluminação do cinema, é um material que eu uso muito. Aqui eu usei mais acrílico. Mas mesmo quando eu trabalho com esses filtros que são calibrados, muito tecnológicos, muito técnicos e tal,
é muito difícil você antecipar o efeito que vai acontecer, porque esses filtros são feitos para refletores, para câmeras de cinema, muitas vezes para película, agora digital, mas normalmente são pensados em função da película. E o que eu faço é olho nu com luz natural. Então, eu preciso passar por maquete, eu preciso fazer os testes no lugar, para eu ter uma ideia do que vai acontecer. De fato acontece isso que o Jorge estava falando, que é transformar o espaço do museu em estúdio. Uma ocupação temporária que antecede esse momento da obra instalada, né? E aqui vocês veem os primeiros testes, né? Aqui a projeção na parede, né? Na parede da claraboia, que já são as luzes, as cores projetadas e a cor dos filtrinhos lá em cima. Parte de uma gama, de uma variedade muito maior de cores, e eu tinha que eleger 4 dessas cores, né? Vocês veem elas projetadas no piso. Esse momento de... Eu achei essa foto importante porque desde o início, desde o primeiro insight, desde o primeiro, vamos fazer isso, a gente estava ali no espaço juntos. Essa natureza de obra que é experimental, que se relaciona com a arquitetura e com o contexto, que se relaciona com o museu como instituição, isso só acontece se for num ambiente de colaboração. Isso significa, assim, para começar, que o museu e o artista precisam desejar aquilo. E depois precisam trabalhar juntos para o trabalho acontecer, né? Esse é o Cauê visitando o primeiro teste. E aí a gente começando a montar. As fotos de montagem eu acho boas porque elas são um momento em que você vê simultaneamente o antes e o depois, né? Porque acaba que tudo que eu faço, na verdade, é muito mais um estado alterado, uma transformação do que um objeto, né? Então é importante esse momento em que essa alteração se dá. E embora eu não mostre isso sempre, o sujeito que frequenta esse espaço antes e durante, ele conhece as duas coisas, ele entende o sentido de transformação que tem naquela presença ali. Aqui eu achei curioso que as crianças, os adultos também, mas principalmente as crianças, que tinham menos preguiça de fazer isso, eles entendiam que tinha um campo no piso, um quadrado de cor, e que esse campo correspondia a um campo lá em cima. Ou seja, eles entendiam, isso fazia eles sofisticarem a percepção espacial deles, né? Eles entendiam essa cone de projeção, intuíam isso tudo, né? E corriam lá para cima para tentar se colocar, né, interrompendo esse campo e ver que sombra produzia lá embaixo. Infelizmente, lá de fora você não conseguia enxergar lá dentro. Mas aí entra de novo a dimensão intersubjetiva da experiência, né? Eles gritavam lá de fora, faziam sinais e depois trocavam. Isso foi bacana de documentar, de ver. Bom, além dessa claraboia, tinha essa janelinha. Já que eu estava ali, entendi que essa luz da janelinha iluminava a rampa de entrada no museu. O museu tinha uma outra entrada, desde que foi inaugurado, a entrada que era usada, não era a entrada que o Paulo Mendes na Rocha pretendia que fosse a entrada. Isso só aconteceu agora, desde que eles assumiram o museu, desde que ele foi reaberto nesses novos termos, né? E quando você entra por uma porta menos monumental, menos espetacular, e em seguida tem uma rampa à direita que te dá acesso às salas até você chegar na grande sala. Antes você já entrava na porta maior, na sala maior. Agora é um outro fluxo que está se desenhando lá dentro. E eu queria que o sujeito que entrasse lá fosse recebido de cara já por essa luz cor-de-rosa. Então vocês veem aqui, aqui quando você está com o teu campo visual inteiro ocupado por esse volume, né? Ou seja, a tua cabeça está dentro dessa espécie de túnel que culmina na claraboia, na janela. E depois
no caminho que dá acesso por aqui, você tem acesso ao resto do museu. É um dos acessos, na verdade, você pode ir por outro lado. E aqui está a exposição que eu estava comentando com vocês, da qual eu participei antes dessa do Norte, Sul, Leste, Oeste. E eu mostrei lá esse trabalho que chama Olinda Celeste. Eu vou mostrar um pouquinho das imagens para vocês, porque eu acho que vale a pena. Olinda é uma animação feita a partir de fotos de azulejo de Olinda. Eu visitei Olinda e fiz um trabalho extenso de fotografia documentando azulejos do século XVIII e XIX. E depois trabalhei com um artista que chama Gabriel Acevedo Velarde, um peruano, e nós fizemos uma animação que mostra uma espécie de uma parede artificial construída a partir dessas células. Eu fotografava só um azulejo, né? Depois a gente construía várias paredes, e uma câmera fictícia que se movia ao longo dessa superfície aparentemente infinita e que sempre que mudava de direção não encontrava o azulejo que tinha acabado de ver. Eu estava na época pensando muito sobre perda de memória recente, sobre a desorientação espacial que isso causa e sobre como esse princípio da organização do mundo em padrões, que é um princípio matemático, pode ser delirante, né? E aí eu tinha feito esse trabalho para uma exposição em Recife, que chamava Matemática Espontânea, em 2007. Então é um trabalho, em 2006, é um trabalho já mais antigo. Quando eu mostrei no MUBI, o que aconteceu, como é que eu fecho esse? Daniele, me ajuda? Isso, obrigada. Agora eu tenho que achar os móveis, vocês estão vendo aqui, né? Será? Vai abrir com o VLC, será? Abrir. Sim, estou enxergando. É aqui, né? Vou tentar o VLC, porque está mostrando. Eu queria mostrar a projeção em movimento. Projetar, pela primeira vez, as paredes no MUBI desvestidas daquelas paredes falsas brancas, né? E eu tinha uma superfície de projeção que era concreto, que não era branco. Eu lembro de quando o Cauê perguntou, só que a parede não é branca. Eu falei, rouba. Aí a gente... Demorou. Eu já havia projetado no MAN, é um trabalho que pertence à coleção do MAN. Não estou conseguindo abrir. Você consegue abrir os videozinhos daí? Será que ela está tentando? Foi muito curioso ver essas duas paredes sobrepostas, fundidas, né? Está inclinada, está estranho. Está distorcendo por alguma razão. Em frente você tinha um vídeo do Hector Samora, uma performance que ele fez em Istambul, e no fundo era uma obra da Ana Maria Tavares. Eram todas obras que transformavam aquele lugar, eram todos vídeos, projeções, e todas elas instauravam ali um outro tipo de um espaço de outra natureza. Mas como elas todas eram simultâneas, isso demandava do sujeito muito pensar, né? Ótima, né? Essa parede atrás. Porque o vídeo adquiriu uma transparência e ele ficou assim, absolutamente, obrigatoriamente reduzido à imagem. Ele já não parecia uma parede que se movia, ele era uma espécie de fantasma de parede, assim, porque ele não perdia nunca a transparência. Quando você projeta no branco, parece mais sólido, né? Enfim. Acho que deu, acho que pode fechar, não preciso mostrar os dois. Eu tenho tempo ainda, né? Tem.